Olha só, agora a gente vai para uma notícia do ND+. Um adolescente de 17 anos foi vítima de uma parada cardíaca e morreu dentro de uma academia na última quarta-feira em Florianópolis. A vítima chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelo SAMU, mas não resistiu. Informações apuradas pela reportagem do portal ND+, dão conta que a vítima era cardiopata e vivia no espectro autista. O adolescente tinha recomendação médica para a realização de exercícios físicos moderados e recebia atendimento individualizado na academia. A administração do estabelecimento contou que ele estava iniciando a atividade dele e, de repente, ele desmaiou sentado ali no equipamento. Um colaborador viu e segurou ele sentado ainda no equipamento. Colocaram ele no chão e começaram a fazer a reanimação até a chegada dos enfermeiros. Algumas outras pessoas que estavam ali na academia foram até o quartel do Corpo de Bombeiros na Barra da Lagoa, em Florianópolis, para solicitar o atendimento à vítima. Os agentes constataram que o rapaz já estava inconsciente, sem batimentos cardíacos ou movimentos respiratórios. Para mais informações deste e de outros casos, é só acessar ndmais.com.br. E casos como este, infelizmente, estão cada vez mais comuns por aqui. Jovens e adultos acabam falecendo por conta de paradas cardíacas. Mas por que será isso está acontecendo? É o que o médico cardiologista Eduardo Piazza vai nos explicar agora. Doutor Eduardo, bem-vindo ao Ver Mais. Estávamos comentando aqui já de outros casos. Tem um jogador de futebol também de 27 anos que está internado porque teve uma parada cardíaca. Tem alguma explicação para isso, de jovens estarem tendo esses problemas? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos telespectadores. A gente sabe que sim, o número de mortes e paradas cardíacas em jovens está aumentando. Nesses dois casos temos duas particularidades, que ele a princípio tinha doença cardíaca, né, conhecida, e esse jogador uruguaio a princípio não se sabia que ele tinha alguma doença cardíaca. A gente tem visto que os casos estão aumentando e são por vários motivos. Um deles é o aumento do diagnóstico das doenças cardíacas, cardiopatias mais congênitas, que antigamente nós não tínhamos diagnóstico e hoje a gente consegue fazer o diagnóstico, assim também com medidas comportamentais, a questão da dieta, os alimentos ultraprocessados, cheios de gordura, o sedentarismo, que antigamente tinha mais atividade física. Então, vários fatores, tanto genéticos como também comportamentais, aumentam esse risco. Eu lembro que alguns anos atrás eram pessoas idosas que normalmente tinham problemas de coração e quando acontecia com os jovens era pelo sedentarismo, falta de atividade física. Ali são dois casos que as pessoas estavam se exercitando. Quem tem problemas de coração tem que cuidar na hora de se exercitar? Pode, não pode? Com certeza. Assim, o paciente que tem doença cardíaca, ao contrário do que você pensa, ele deve fazer atividade física. Ficar parado, a tendência é que aumenta ainda mais o risco de algum evento como esse. A atividade física não descarta que a pessoa pode ter alguma morte súbita, alguma parada cardíaca, mas com certeza a atividade física ela diminui a chance. Mas tem alguma contraindicação nessas atividades físicas? Por exemplo, o jogador, a gente sabe que estar em campo, correndo, acelera muito o coração. Teria que ter algum cuidado nisso ou não? Tem pacientes que têm que ter um cuidado, principalmente os hipertensos, a pressão tem que estar controlada, assim como pacientes que têm doença cardíaca já conhecida. Pacientes que tiveram infarto recente, insuficiência cardíaca, um AVC, são pacientes que ainda estão num risco alto de morte súbita depois do acontecimento. Então esse é o tipo de paciente que tem que passar por uma avaliação médica e cardiológica antes, fazer exames para ver se está tudo ok antes de iniciar. Mas ele deve iniciar sim a atividade física. Doutor Eduardo, a gente viu ali que no caso do adolescente, ele tinha autismo também, mas ele tinha esse laudo para fazer atividades físicas, tinha todo um atendimento individualizado. O fato dele ser autista, de ter outra doença junto, isso também ajuda na questão do coração? Pode. O autismo em si não está ligado a nenhuma doença cardíaca, ao contrário de outras patologias, mas a gente sabe que tem um risco agregado pela questão do sedentarismo mesmo, e a dieta, né? Mas isso é bem individualizado mesmo, mas não tem uma ligação entre o autismo e doença cardíaca.
E ali no caso dele, assim que ele caiu, que ele desmaiou, o pessoal tentou fazer a reanimação. O que quem está à volta, se acontece uma situação como essa, deve fazer? O ideal seriam as medidas de primeiros socorros, né? O pessoal está treinado, o pessoal da academia. Então, a primeira coisa é palpar o pulso, sentir e imediatamente, quanto antes, começar uma massagem cardíaca, se possível ter um cardiodesfibrilador, que, como no caso do jogador de São Paulo, no estádio do São Paulo, se tomar um choque precocemente, aumenta bastante a chance do paciente sair. Como já aconteceu com outros atletas também, tem um dinamarquês, o Eriksen, que já aconteceu com ele, tomou o choque no meio da partida e hoje até está jogando futebol de novo. Então, quanto antes começa a massagem cardíaca, a identificação da parada e o tratamento, melhor o desfecho. No caso desse jogador de 27 anos, muito jovem, ativo aí nas atividades físicas, ele não tinha nenhum problema de coração. Por que isso ocorre? É bem possível, é difícil dizer à distância, sem conhecer exatamente o caso, né? Mas provavelmente ele devia ter alguma doença oculta, alguma doença cardiológica que não passou pelos exames que ele fez, mas provavelmente sim, ele devia ter alguma doença cardíaca que desencadeou a arritmia, né? Uma arritmia grave que deu a parada cardíaca. E no caso como este ou de outras pessoas que querem começar atividade física, a academia, quais são os exames que a gente precisa do coração antes de fazer essas atividades um pouco mais pesadas, musculação ou até mesmo o futebol, que corre muito, exige muito do corpo? Isso é bem importante, tem que ser bem individualizado. É diferente um paciente de 20 anos, uma pessoa de 20 anos que vai começar a atividade física, para uma pessoa de 70 anos que vai iniciar. Uma pessoa com 60 anos ou mais tem indicação de fazer exames cardiológicos, como um teste de esforço, teste ergométrico na esteira, para identificação já dos fatores de risco. Pacientes mais jovens, conforme for a história familiar, tem na família alguém que faleceu jovem, 35 anos, teve uma parada súbita, você tem que ir atrás, descobrir que daqui a pouco pode ser uma doença genética e já ter um perfil antes de começar a atividade física. Porque a gente sabe que a atividade física, principalmente no início dela, tem um maior risco de arritmias, né? Então tem que estar bem avaliado. E rapidinho, antes de terminar, quais são os alertas que o coração dá quando começa a ter uma parada? Isso é bem interessante, que assim, tem vários estudos que mostram que mais ou menos 50% das pessoas, mais ou menos um mês antes de ter uma parada cardíaca, elas já têm alguns sinais. Os principais são dor no peito e falta de ar. Elas podem começar 4 semanas antes, mas podem começar questão de minutos ou horas antes. Mas o paciente geralmente começa com dor no peito ou falta de ar, antes de acontecer algo mais... Então, todo sinal aí já é um alerta, né, doutor? Com certeza. Doutor Eduardo, muito obrigada aí por nos ajudar. E o pessoal de casa aí, fique sempre atento ao coração, né? A gente não pode brincar com saúde.